Pronto, esta foi a reunião dentro daquele quadro de reuniões que regularmente são feitos aqui no Ministério da Educação, e a FENPROF reafirmou aquilo que entende, é que o Ministério da Educação não pode, neste conjunto de mudanças a que nós temos estado a assistir, ou que pelo menos estão anunciadas para o futuro, não pode passar ao lado daqueles que são essenciais, fundamentais, porque são eles que dão vida às mudanças nas escolas, que são os professores. E a sensação que os professores hoje têm é que são os esquecidos de todo este trabalho, ou de toda esta mudança, não é? E que, inclusivamente, aquilo que acontece hoje é que está a faltar, da parte do Governo e do Ministério da Educação, um verdadeiro investimento nas pessoas, neste caso nos profissionais, mais concretamente nos professores. E por isso é que nós, no sentido de esse investimento, e no investimento não quer dizer apenas a questão financeira, atenção, investimento, que não seja apenas uma valorização ou um reconhecimento verbal, mas que seja também, que se concretize depois em medidas. E, portanto, viemos dizer ao Sr. Ministro da Educação que era importante que um conjunto de compromissos fosse assumido no sentido de os professores poderem perceber exatamente aquilo que é a intenção do Governo relativamente ao futuro das suas carreiras, ao futuro da sua aposentação. Como sabe, este envelhecimento tem que ter uma paragem em algum momento, ao futuro dos seus horários de trabalho. Está aí em cima da mesa a organização do novo ano letivo e o despacho que vai sair, e, portanto, nós entendemos que tem que haver compromisso de, nesse contexto, serem alterados os horários de trabalho dos professores e haver alguma racionalidade na sua organização, no sentido de que eles continuem a ser um dos principais fatores do grande desgaste que os professores hoje sentem, a par do envelhecimento também. Portanto, a questão dos horários de trabalho, as questões da aposentação, as questões das carreiras e a garantia de que a 1 de janeiro seja resolvido, sejam descongeladas as carreiras, as questões da precariedade e o futuro de novos, e no futuro terem lugar novos processos de vinculação extraordinária de docentes, uma vez que estes são reduzidos, a própria situação das pessoas de ensino artístico especializado, que esperávamos hoje levar daqui uma resposta e não levamos quanto à sua vinculação, e depois ainda questões que têm a ver com a gestão democrática e até o processo de municipalização. Dizer que o Ministério da Educação, independentemente da boa vontade que nós pudéssemos identificar nas declarações do Sr. Ministro da Educação, de conhecer os problemas, reconhecer a necessidade de serem tomadas medidas, mas depois, quando se chega à fase das medidas propriamente ditas, do concreto, não há. E, portanto, não levamos daqui um compromisso de que as carreiras vão ser descongeladas a partir de 1 de janeiro, porque essa é uma matéria que não é do Ministério da Educação, é das Finanças. Não levamos aqui a garantia de que vai haver a negociação de qualquer tipo de regime especial de aposentação, porque essa é uma matéria que o Ministério da Educação não tem autonomia e, portanto, a única coisa que está disponível é para fazer uma discussão de um reajustamento funcional, e esta é a expressão correta, de um reajustamento funcional para as pessoas com mais tempo de serviço, mas depois sem haver uma concretização. Um silêncio completo relativamente à questão do despacho da organização do próximo ano letivo e quanto à possibilidade de, pelo menos, ser definido com clareza o que é letivo do não letivo e separado nas duas componentes, um silêncio absoluto em relação a isso. Mesmo em relação aos intervalos do primeiro ciclo, é uma questão que o primeiro ciclo sente muito porque não fazem parte da componente letiva. A resposta não é a de que vão passar a ser considerados letivos, é a de que, no quadro da flexibilização, as escolas da experiência piloto verão como fazer. E relativamente às questões mesmo da vinculação extraordinária no futuro, o Sr. Ministro esclareceu que não pode garantir de que vão abrir novos processos, a única coisa que a sua vontade é de poder abri-los. Uma coisa é a vontade do Sr. Ministro de poder abri-los, outra coisa é eles abrirem-se, nomeadamente porque esta não é apenas matéria do Ministério da Educação. Portanto, é uma reunião de poucas respostas, é uma reunião que, ao contrário do que nós esperávamos, era que o Ministério hoje pudesse clarificar, esclarecer algumas das questões para que os professores percebessem que os problemas, ainda que não todos de uma vez, mas pelo menos progressivamente, de uma forma faseada, iam merecer solução. E, sinceramente, a preocupação que trazíamos quando aqui chegámos é a preocupação que, em alguns aspectos, até é crescida, que daqui, neste momento em que estamos a terminar, em que terminamos e em que estamos a sair do Ministério. Ou seja,
o Ministério da Educação, eu gostaria de dizer assim, o Governo, porque esta é uma situação, aquilo que estamos aqui a colocar e os problemas que cá colocamos, temos consciência que não são exclusivamente do Ministério da Educação. Este é o nosso interlocutor e, portanto, é aqui que nós vimos. Mas o Governo, de que o Ministério da Educação também faz parte, evidentemente, não tem, para aquelas que são hoje as questões mais importantes dos professores, não tem uma resposta, não tem respostas. Há aqui matérias que nem foi possível discutir. Gostaríamos de ter discutido a gestão democrática das escolas hoje e as propostas da FENPROF. Gostaríamos de ter aprofundado as questões da descentralização ou municipalização. Gostaríamos de ter levado mais alguns esclarecimentos sobre as questões curriculares ou sobre se vai ou não haver revisão do regime de educação especial, o chamado Decreto-Lei 3. Nada disso hoje foi possível daqui obter respostas. A única coisa que ficou foi a possibilidade, e que nós iremos agora formalizar pedindo, de realizarem-se reuniões específicas com os senhores secretários de Estado para discutir estas matérias. Mas de respostas hoje, zero. E, portanto, parece-me, e a nós todos na FENPROF é essa a nossa opinião, que a resolução dos problemas, como é óbvio e sempre foi assim, não se vai conseguir se nós ficarmos à espera que alguém os resolva ou que qualquer milagre aconteça e as coisas passem a ter uma solução. Portanto, ou as pessoas se mexem, ou as pessoas lutam, ou as carreiras não descongelam em 1 de janeiro. Ou as pessoas lutam, ou não vai haver mais vinculação de professores, nomeadamente através da chamada norma de trabalho. Ou os professores lutam, ou a municipalização vai mesmo para a frente. Ou os professores lutam, ou os professores que continuam no sistema com horários absolutamente asfixiantes e numa situação de desgaste intenso vão ter esse desgaste ainda agravado. E, portanto, parece-nos a nós, gostaríamos, e por isso privilegiamos também na nossa ação, que a negociação e o diálogo fossem consequentes, o diálogo fosse consequente e a negociação permitisse resolver problemas. Infelizmente, por razões que podem ter a ver ou não com a vontade dos responsáveis do Ministério, mas que têm a ver de certeza com as disponibilidades do Governo, os problemas não estão para ser resolvidos, a não ser, e este é o momento da luta, porque é o momento em que os partidos, nomeadamente na Assembleia da República, começam a discutir as questões do Orçamento do Estado. Portanto, os professores têm que se fazer ouvir. Nós já vimos que outros grupos profissionais se fizeram ouvir, em alguns casos, presumo que com êxito, porque inclusivamente chegaram a ter greves marcadas que entretanto suspenderam, portanto admito que com êxito quando se fizeram ouvir, e agora é a vez dos professores. Dia 18 vamos estar aqui no Ministério da Educação, provavelmente até, e tendo em conta aquilo que já hoje começa a parecer-nos que vai ser a participação dos professores, se calhar até não estaremos só aqui, viremos de um espaço diferente e desfilaremos, porque neste momento já temos mais de 900 fotografias de professores com aqueles dizeres e aquelas reivindicações. E estamos a tentar ver se tecnicamente é possível, e se for, de ter meio quilómetro, uma faixa com meio quilómetro só com fotos pequeninas, não são grandes, não bastavam poucas, que irão desfilar na própria cidade. Portanto, e se assim for, e com uma faixa com esta dimensão e com tantas fotografias e com tanta gente aqui, eu penso que pode ser uma ação que vai marcar muito o dia 18. Portanto, nós esperamos uma grande presença dos professores no dia 18 de Abril aqui à porta do Ministério da Educação. Estamos também já a preparar, iremos ainda hoje reunir nesse sentido, a ação para a entrega dos postais sobre as questões da aposentação, em que hoje já são centenas, penso que milhares até, mas para não estar a ser exagerado, os postais preenchidos pelos colegas já com o ano em que se vão aposentar, e que as pessoas, quando se apercebem exatamente desse ano, ficam de facto muito preocupadas. E por último, o debate que vamos logo no início do terceiro período levar por diante, que é e depois a seguir. E, portanto, provavelmente a questão da grande manifestação, de greves e outras ações, sei lá, não necessariamente apenas essas, vão para a frente, porque de facto as coisas não estão a andar para a frente e precisam desse empurrãozinho. Portanto, nós não estamos a falar de lutas ou de greves para que o Governo seja substituído e volte para cá aquele que durante 4 anos tão mal fez à educação e ao país e à sociedade em geral. Não é isso que está em causa. Agora é dizer que não basta mudar um governo, não basta ter uma nova maioria e depois manterem-se os problemas. Portanto, é preciso que, e neste caso os professores, ajudem a resolver os problemas. E ajudar a resolver os problemas, neste momento, passa por vir para a rua lutar pela resolução desses problemas.
Portanto, De resto foi zero. O que é que me perguntou? Perguntei dos horários, nem houve. Não disse que o despacho da organização do ano letivo e sobre as questões de horários foi silêncio total. Aliás, mas vocês nós apresentaram o que uma até... proposta para a redução do horário? Era isso Não, que nós eu apresentámos uma proposta, foi de... nós temos os documentos até para dar. Aquilo que nós entregámos ao Ministério foi precisamente no sentido de, no despacho da organização do ano letivo, ficar claro o que é letivo do que é não letivo. 2, a questão dos intervalos primeiro ciclo. 3, fazer uma listagem e retirar aos professores aquilo que é a carga burocrática toda que eles têm de tarefas que são. Aquilo que ficámos com a ideia é que o Ministério da Educação ainda nem tem bem a certeza de se vai ou não fazer uma negociação do despacho, porque aquilo com que ficámos... Mas esse despacho não é de negociação. E depois, a nossa opinião é que ele é de negociação obrigatória, porque começa os horários dos professores. Aquilo que o Ministério da Educação afirmou foi que não acha que o seja, mas que admitia que, no caso de haver alterações substanciais, que pelo menos fôssemos chamados para ser ouvidos, mas sem um compromisso em relação a isso. Aliás, sobre o despacho da organização do ano letivo, se no final da reunião, que aliás foi uma reunião muito curta e que não deu para o Ministério para aprofundar matéria nenhuma, se no final nós não tivéssemos voltado ao assunto, esta questão do despacho tinha sido passado de lado sem resposta nenhuma. Esse espaço que falou, que a manifestação pode não decorrer só aqui, pode vir de outro espaço e desfilar Sim, aqui. vamos reunir hoje à tarde para discutir. Mas esse espaço será o quê? Não, um espaço nenhum... Hein? Esse espaço será o Parlamento? Será... Não. Um espaço é porque, quer dizer, se nós tivermos uma faixa com a dimensão daquela que nós pensamos que vamos ter, há aqui um aspecto técnico que ainda estamos a tentar resolver, porque há 500 metros, são muitos metros, isto aqui seria um espaço um bocado fechado para podermos estender isso e, portanto, a única coisa é que, em vez de nos juntarmos aqui numa concentração, podemos, por exemplo, vir do Marquês de Pombal, ou quem diz Marquês vir de outro sítio qualquer, estendendo os próprios meio quilómetro pela cidade, mas olha, deu-me uma boa ideia, eventualmente vir do Parlamento, por acaso é uma boa ideia, hoje vamos ter reunião e vou dizer, a Ana Henriques propôs. Não, mas é uma boa ideia, porque uniria os dois espaços de poder, não é? Só pensei nos Não, palcos habituais. tem razão, não, é verdade. Não, mas pode, de facto, vamos ver isso, ainda não, nós ainda temos que primeiro perceber, porque nós queríamos pôr aqui uma coisa, tipo uma lona, tipo a fazer aqui, mas só que do ponto de vista técnico é muito complicado, porque fica com um peso enorme e, portanto, não daria para a quantidade de fotos que já temos. Depois pensámos pôr daqueles MUPIs, só que são estruturas pesadíssimas e que ainda por cima teríamos que pegar às grades da polícia para aquilo não cair, também não sei se eles deixam. E, portanto, ontem lembrámos que poderia, de facto, ficar, em vez de ficar uma coisa em altura, ser uma coisa em largura, tipo para aí com 1,5 metro, porque aquilo vão ser para aí milhares de fotografias, não sei quantos, e podemos fazer uma coisa desse tipo, que depois, inclusivamente, tecnicamente, daria a possibilidade de cortar 3 em 3 metros para fazer faixas para pendurar para as cidades de todo o país. Está a ver que tinha meio quilómetro de faixas, o que é que isso não dá?